primeiro contato foi com, por incrível que pareça, um professor de ciências, que tinha alguns grupos, ele levava a gente a assistir algumas peças, né? E depois teve um professor de português que resolveu montar uma peça de teatro na escola e me convidou e eu acabei fazendo. Foi o primeiro contato. Eu nem lembro que peça que foi, né? Porque foi muito rápido. E depois eu briguei muito com esse professor, né? Foi um professor que colaborou muito com a ditadura, um cara que acabou denunciando a mim, meu irmão, a gente acabou sendo preso por causa dele. E aí perdi um pouco, não quis mais ter muito contato com a fera. Mas aí começou essa coisa do teatro. Ainda muito cedo, eu não fazia política ainda nessa época, mas logo em seguida a gente começou a organizar grêmio na escola, começou a fazer uma série de coisas. Isso é 66, 67, né? E aí eu comecei a me envolver mais e percebi, me lembro de ter ido com o meu irmão, meus irmãos mais velhos, assistir o Arena contra Zumbi, né? E fiquei completamente fascinado, tanto com o espetáculo, né? Com aquela coisa completamente surpreendente de aparecer o ator aqui do teu lado, e aí aqui estava o Guarnieri, aqui o Lima Duarte, era uma coisa sensacional, né? E um espetáculo musical lindíssimo, né? A partir de assistir o Zumbi, né? E eu me lembro que teve uma outra atividade muito interessante na época, que era o Najib Elshman, que era o presidente da Comissão Estadual de Teatro, e ele ia nas escolas e dava palestras sobre teatro, convocando os alunos para assistirem o teatro. E a gente fazia grupos, ia ao teatro, pagava o ingresso e ia para o teatro. E eu me lembro de ter assistido nesse Édipo Rei, né? Assisti Esperando Godot, nesse esquema das escolas, né? E o que aconteceu foi que logo a gente começou a organizar os alunos, né? Independente de professor, independente de tudo, comprar os ingressos mais baratos e ir assistir os espetáculos e conversar sobre os espetáculos e, evidentemente, conversar sobre a nossa realidade, sobre o que o Brasil estava passando na época, que a gente já estava em plena ditadura. Em seguida, ela radicalizou bastante. Ainda não tinha tido o ato 5 aí, mas fui ver todas as peças do Arena, todas as peças do Oficina, o Galileu, o Rei da Vela, tudo isso a gente ia com grupos de 30, 40, 50 alunos que assim, isso foi o meu primeiro contato com o teatro, que era muito vinculado também com o teatro como me ajudando a compreender o mundo. Ninguém viu nada. Ninguém. Eu, particularmente, às vezes discordo muito de alguns colegas que fazem um teatro mais político também, entendeu? Porque eu acho que o teatro ele é a ponta da investigação, né? A política depois resolve, mas o teatro que revela, né? E para revelar ele não pode ter tanta prisão ideológica às vezes. Então eu acho que não é o caso do teatro ser propaganda de uma ideia, mas é exatamente o teatro ser o questionamento das ideias, né? A arte tem essa função mais complexa, mais profunda, mais inteira, que é não a ideologia, mas a desideologizar, né? Isso eu aprendi muito desde sempre, né? Principalmente com a Eleni Guariba. A Eleni Guariba veio com uma visão brechtiana da Europa, né? Antes de ser presa e desaparecida aqui. Mas a gente chegou até ao curso com ela e com a Cecília Boal, que é a esposa do Boal. Isso no Arena, no curso que a gente fez junto lá, né? Foi o meu começo como trabalho de ator, foi esse curso também, 16, 17 anos, né? Comecei a fazer o curso que era Brecht e Stanislavski no Teatro de Arena, era essa a chamada do jornal, entendeu? Mas a Eleni questionava sempre muito, né? Sabe que a arte vinha por um processo de questionar a realidade. Para mim, o teatro nunca foi tanto uma propaganda de uma ideia. Até acho que o teatro é generoso o suficiente para entrar na luta política mais direta. Agora, na última eleição, não tivemos dúvida, foi criado brigadas de teatro jornal, de teatro invisível, e fomos para a rua fazer propaganda do antifascista, né? Então, acho que ele se presta a isso também, mas a função primordial dele, acho que é de
questionar mais profundamente o comportamento humano, as relações humanas, as relações sociais e tudo mais, né? O Boal era uma figura fantástica como professor, inclusive, né? Mas muito como formulador das coisas, né? O Teatro Jornal foi um pouco, a gente pediu, ô Boal, deixa a gente, terminou o curso do Arena, da Cecília e da Eleni, e a gente pediu para continuar pesquisando, trabalhando. E ele tinha uma ideia, antes do golpe de 64, que era fazer, às segundas-feiras, um teatro-jornal no Arena. Então, à medida que os bancários, os prestadores de serviços pudessem passar lá na segunda-feira e ter, teatralmente, informação jornalística, né? É claro que com a censura prévia, que você precisava pelo menos 60 dias de antecedência para aprovar um texto e tudo mais, e o espetáculo, para poder montar o espetáculo, para depois censurar, a ideia de um teatro semanal foi por água abaixo. Mas a gente quis pesquisar independente disso. E começamos eu, a Denise, né, o Edson, depois a Dulce e o Hélio, depois o Elísio, a gente começou a trabalhar as cenas, né, e com o intuito de mostrar o mais rápido possível. Sempre a gente fazia apresentações quinzenais. O Boal deixou a gente trabalhar no Areninha, que era um teatro que tinha em cima do Teatro de Arena. E começou fazendo muito sucesso, começou a ir muita gente, muita gente. Chamou a atenção da turma, eles estavam ensaiando o Arthur Ui embaixo, né, com Guarnieri, Fagundes e tudo mais. Mas era um volume de gente absurdo, tanto que tinha que distribuir senha, tinha que ter senha às vezes, porque não tinha censura, não tinha nada, entendeu? E isso chamou a atenção primeiro do Guarnieri, né, e depois do Boal, que foi assistir e falou, opa, tem coisa aqui. Na genialidade dele, ele formulou essa coisa que ele chama de pré-história do teatro do oprimido, né, do teatro que é exatamente fazer com que o público, o povo, faça o seu próprio teatro. Então, ele transformou o nosso espetáculo numa aula de como teatralizar notícias de jornal, propondo que isso fosse um jogo de salão, fosse uma brincadeira de salão. Que a ideia era, se a censura pode prender, pode vir num teatro, mas ela não pode entrar dentro da casa que a gente tem ainda. Então, a ideia era, de alguma forma, enfrentar a censura. Então, no começo de tudo, era eu e o Lage nessa história, né? Até eu preciso contar isso. Eu conheço o Lage desde criança, né? Praticamente nessa época da Lapa, o Lage dirigia o grupo de teatro amador da Lapa, que era o GTA. E ele não permitia que eu entrasse, porque eu era muito jovem. Você vai crescer e vai e tal. E ele brinca que quando eu voltei a conversar com ele, eu estava no Arena, né? Porque no Arena foi muito rápido. Foi o curso, daí eu fiz o Teatro Jornal, em seguida estava no Zumbi, a gente viajou e tal, e aí teve a prisão do Boal, o desmanche do Arena. Mas ele tinha perdido também, e a gente falou, vamos fazer alguma coisa junto, porque ele não pode ficar dependendo de edital e tudo mais. E ele já tinha sido sócio aqui do antigo Teatro Bexiga, que ocupava esse espaço aqui do lado. E falou, acho que está vazio, tinha se transformado num teatro hall, estava vazio há algum tempo. E ele conhecia a proprietária e conseguimos alugar. E falei, então vamos formular essa proposta aqui. E aí foi uma conversa legal, porque a gente fez vários dias de discussão, vários encontros para tentar formular qual era a nossa proposta de fato. Que eu acho que é a base do Ágora até hoje, né? Um teatro que pensa o ser humano na complexidade que é o século XXI, né? As suas angústias, os seus sonhos, os seus traumas, e no sentido de entender o que gera essas relações, o que gera a nossa felicidade e a nossa infelicidade aqui no planeta, né? Então, acho que esse foi um pouco o mote do Ágora, né? Que teve, e eu acho que vai continuar tendo,
uma interferência legal. A gente não tem nenhuma pretensão de ser o grupo, de ser a luz que ilumina o mundo. A gente já está na idade suficiente para entender que a coisa não acontece bem assim. Mas foi um pouco o início do Ágora, né? Que era, num primeiro momento, fazer os espetáculos e criar um pensamento a respeito do teatro, né? A respeito do teatro, pensando, lidando com a sociedade brasileira. O professor é uma entidade suprema, transmite o saber através das gerações. É um segundo pai, é o verdadeiro responsável pela formação da nossa juventude. Então, o futuro do país depende quase que exclusivamente do professor. Então, é ele que está presente na maior parte da vida útil de um adolescente. A formação moral de um jovem, bem como a sua formação intelectual, dependem do professor. Eu não sei se você consegue entender a importância sócio, histórica, cultural e moral de um professor. Porque sem a figura de um professor, adeus tradição, adeus povo, adeus família, adeus país. Eu aprendi muito, porque eu entrei lá, eu não entendi muito por que eu fui lá para lá, né, no começo. Porque a gente fazia teatro nessa época, a gente tinha feito o Arena, o Teatro São Pedro, mas em 74, 75, a gente foi para a periferia, né? Na época pesada da ditadura, a gente estava aqui na Zona Leste, com o Teatro Núcleo, que a gente chamava, na Avenida São Miguel, e ficamos lá um bom tempo, né? E nesse período, a gente dava muitos cursos para a comunidade, né? Dentro desse espírito de tentar entender como é que é a nossa cabeça, né? O que foi talvez um grande aprendizado para mim, né? Na EAD me chamaram nesse momento para dar análise e interpretação de texto. E lá eu acabei virando, porque eu não necessariamente, eu não sou um teórico de teatro, né? Eu sou um cara que atua, né? E nunca quis ser também um acadêmico de teatro. O meu estudo é voltado para o que eu estou fazendo, né? Não acho isso melhor do que ser um acadêmico, não. Só que foi um outro caminho, né? Acho que o primeiro momento da pandemia foi um pânico, né? O que vai acontecer? Né? Uma coisa da gente meio que ficar em suspenso, assim, né? Da depressão, de dar uma série de coisas. Aí teve a provocação do Sesc, né? E depois teve a provocação da Sílvia, particularmente no sentido pessoal mesmo, né? Que ela até me perguntou o que o Brecht faria numa situação dessa, né? Porque o Brecht utilizou todos os meios possíveis de comunicação, porque o teatro tem essa característica de ser um meio de comunicação. Às vezes a gente esquece, né? Que o teatro está comunicando alguma coisa, ele existe para comunicar alguma coisa. E como que a gente resolve isso dentro dos limites que a sociedade, que o mundo está impondo agora para todos nós, né? E aí foi muito interessante, porque a gente aí acabou juntando com um grupo de cinema também, e fizemos um decálogo, né? Que fala assim, o que nós queremos, o que pode ser o teatro, na verdade a pergunta era o seguinte, quais características do teatro podem ser mantidas nessa linguagem virtual, né? O que pode ser desenvolvido e o que é impossível. Então, de cara, a gente fala, bom, nós não vamos ter o público presente ao vivo, né? Isso é um limite que não adianta a gente ficar batendo porta como superar, porque não tem, isso é um dado de realidade. Como é que a gente vai além, né? Portanto, esse primeiro impasse acabou reforçando outros, né? Primeiro, o teatro é uma experiência em que você troca com outras pessoas e naquele determinado momento ele tem uma característica performática que não dá para você deixar de existir. Então, não se trata de você gravar uma imagem e depois repassar, mas importa esse ato acontecendo ao vivo, no mesmo tempo, com pessoas assistindo naquele mesmo momento, né? Então, esse é um outro ponto que a gente reservou. Tem que ser ao vivo. Não pode ser gravado e retransmitido. Segundo, importa a reunião das pessoas. A gente, então, optou pelo Zoom.
Porque o Zoom, primeiro você tinha a chegada do público nos nossos espetáculos aqui, conversando entre si, pelo chat, ou mesmo falando, entendeu? Quer dizer, as pessoas se reconheciam que essa coisa de assembleia que o teatro tem, e que evidentemente fica prejudicado por não ser ao vivo, mas ele não é impeditivo que aconteça. Então, como é que a gente estimula isso? E foi assim, né? Pegando todos os temas e indo por aí. No teatro você fala diretamente para o espectador, principalmente no Ágora, aqui pelo narrativo a gente fala diretamente. Nós pegamos então não só o Diana, mas depois trabalhamos o Grande Inquisidor. E no Grande Inquisidor foi fantástico, porque o Grande Inquisidor na verdade é um diálogo, né? Só que o Cristo não fala. Então o Cristo pode ser aqui. Então eu vou falar aqui, quem és tu? E esse quem és tu aqui me dá uma dimensão poética que eu não tinha ao vivo, que eu não tinha no teatro tradicional. Então a gente começou a perceber as vantagens que poderia ter do ponto de vista artístico também a linguagem virtual. Ela é vital e eu sinto necessidade de sempre afirmar isso, porque ela não é só uma atividade econômica, ela não é só um aspecto da indústria cultural, né? Ela é vital porque é através do teatro que a gente aprende, né? É através da imitação que você conhece o outro. É assim desde sempre. E não tem por que deixar, o que pode colocar diferente. Se você pega uma criança, ela vai imitar o pai para poder entender o pai, ou vai imitar o irmão. É a partir da imitação que você conhece o outro. Assim como os nossos ancestrais lá pintavam na pedra para poder conhecer aquele outro, imitavam pelo desenho para conhecer aquele animal que ele precisava dominar, né? Ou vestia com a pele de um para poder parecer com ele, para poder entender a alma, o espírito dele, né? E o teatro tem essa mesma função desde sempre, ele serve para a gente, de alguma forma, compreender melhor as relações humanas, né? As relações sociais de um homem em relação ao outro, de um homem em relação à mulher, de um homem em relação ao diferente, né? Trabalha a alteridade, né? A necessidade de você trabalhar aquilo que não é você, que é o outro, seja ele o que for, né? E o teatro, a partir da imitação, a partir desse jogo, serve para isso. Por isso que eu acho que, por exemplo, é muito importante essa característica de assembleia que o teatro tem, né? É lá que você vai encontrar aquela pessoa que você queria encontrar ou aquela pessoa que você não queria encontrar e vai ter que encontrar, entendeu? E vai ter que conversar, e vai ter que trocar ideias, e o próprio ato teatral, independente do conteúdo dele, já é uma ação social extremamente importante, também é vital, entendeu? Agora, ele em si, no palco, a história que é contada, ou a ação que é desenvolvida, que não seja história, vai refletir, eu vou transformar aquilo em alguma metáfora que vai me ajudar a me compreender no mundo, entendeu? Por isso que eu acho que o teatro ele é vital, ele não é um luxo de um produto comercial, né? Como eu acho que o mercado, a sociedade mais mercadológica mesmo, às vezes quer transformar, né? A beleza dele está em outro sentido, né? Está em outro lugar. Pelo menos é o que eu busco no teatro e que fico muito feliz quando encontro.